que se adeque às matérias e objetivos. Professor, quais os pré-requisitos do planejamento? Bem, o primeiro seria os objetivos da escola, né? Que função nós relevamos para a escola e a formação de nossos alunos? Desenvolvimento da cultura de modo a preparar as crianças e jovens para o trabalho. Então, é importante nós determinarmos o objetivo da escola a fim de executarmos um bom planejamento. Nós temos as condições prévias do aluno para a aprendizagem, ou seja, os conteúdos eles devem ser ensinados para que os alunos aprendam ativamente e transformem em instrumentos teóricos e práticos para a vida. O planejamento depende das condições escolares prévias do aluno. Também devemos levar em consideração os princípios e condição de assimilação ativa, ou seja, definir no plano o que será feito para dirigir ações cognitivas dos alunos em classe. Professor, o que se pode usar como parâmetro para que se efetive o planejamento? Bem, 3 questões se tornam relevantes. O que nós queremos conseguir ao planejar, a que distância estamos desses objetivos que nós queremos atingir e o que fazer, o que nós podemos fazer para reduzir essa distância. Então vejamos o seguinte, na educação, né, o planejamento educacional supõe a busca de um posicionamento que é sempre pronto e provisório. Por quê? Porque o planejamento ele pode sofrer alterações a respeito do homem e da sociedade, a respeito da pedagogia. É um duplo posicionamento, político e pedagógico. Político no sentido de ser uma visão do ideal de sociedade de homem, e é pedagógico no sentido de uma definição sobre a ação educativa e sobre as características que deve ter a instituição planejada, uma escola, por exemplo. A outra questão, a que distância nós estamos para atingir os nossos objetivos? A resposta a essa pergunta nos traz aquilo que se deve se identificar como diagnóstico. Ora, se nós sabemos onde queremos chegar, para que ele contribua para um determinado tipo de homem e sociedade, deveremos nos questionar, deveremos nos perguntar se estamos longe ou perto desses objetivos. Se a distância é de um tipo ou de outro, se há tendência de melhoria ou de piora. Para responder essa questão, não é essencialmente uma descrição da realidade, mas é um juízo sobre ela. Nós poderíamos apresentar a pergunta de outra maneira. O que estamos fazendo contribui e até que ponto para a existência daquilo que queremos alcançar? E aí se torna necessário a descrição da realidade. O que estamos fazendo? O que estamos realizando? Mas o essencial é o julgamento desta realidade, na comparação com aquilo que queríamos que fosse. No terceiro momento, nós vamos perguntar o que nós podemos fazer para reduzir essa distância, o que nós podemos fazer para reduzir esse prazo. Nós podemos dizer que nós chamamos isso de programação, que vai incluir os objetivos e as políticas de ação. Os primeiros, ação que nos comprometemos a realizar uma determinada tarefa e num determinado período para atingi-lo.
E a segunda seria os princípios que vão nortear, que vão reger nossa ação no período de validade do plano. Portanto, trata-se sempre de agir na direção do que se estabeleceu como ideal, né? Que surgiu do julgamento que se fez sobre este ou esta realidade. O que são habilidades pedagógicas e quais suas importâncias? Bem, as habilidades pedagógicas, vamos primeiro comentar aqui sobre as habilidades pedagógicas. São importantíssimas. Mas para compreender uma habilidade técnica de ensino, uma das possibilidades é tomar como ponto de partida uma concepção do processo de ensino. O ensino é um processo, é uma tarefa complexa, porque engloba várias atividades. Explicar, demonstrar, distribuir tarefas, corrigir tarefas, acompanhar o desenvolvimento das atividades, etc., nas quais se destacam 3 elementos fundamentais: o aluno, o tema que vai ser ensinado, aprendido, e o professor. Toda situação de ensino deve estar voltada para o aluno, pois é nele que acontece a aprendizagem. Os conteúdos a serem ensinados devem ser significativos e ter uma aplicação prática. Assim, o professor deve ter o cuidado de selecionar conteúdos que sejam realmente relevantes e organizá-los. Observar o nível de profundidade adequado aos alunos a qual ele está lecionando, e é importante também empregar as suas próprias habilidades. As habilidades são adquiridas com treinamento e com prática. Daí, toda disciplina compreende uma parte teórica. Sem formação teórica é difícil ensinar bem, a gente já falou nisso antes. E uma parte prática. A prática é essencial para confirmar a aprendizagem. A partir do que foi explanado, nós podemos definir de uma maneira simples, direta, clara e objetiva o que são habilidades. Num sentido geral, habilidade significa fazer bem uma coisa com redução do tempo de execução e menor esforço. Professor Amorim, quais são as principais habilidades que o professor deve utilizar? Bem, as principais habilidades que o professor deve utilizar na sua prática didática são as seguintes: a habilidade de iniciação, a habilidade de explorar o conteúdo, a habilidade de ilustrar com exemplos, a habilidade de formular perguntas, a habilidade de incentivo à participação do aluno, a habilidade de comunicação e a habilidade de fechamento. Em que consiste cada uma dessas habilidades? Bem, vamos primeiro falar, logicamente, na sequência que nós dissemos, da habilidade de iniciação. A habilidade de iniciação, ela trata do professor no início da aula, estabelecendo-se um clima favorável, um clima estimulante, para que o aluno possa se sentir motivado a participar da aula e efetivar sua aprendizagem. Nesse primeiro momento da aula, a grande façanha, ou o grande objetivo do professor é conquistar os alunos para o assunto que vai ser ensinado e estabelecer laços de mútua aceitação e simpatia, né? Como eu sempre digo em sala de aula, né, que o professor, né, ele é como um vendedor. Todo bom professor é um bom vendedor. Inclusive, eu tenho muitas vezes, ao longo dessa experiência, eu vendo materiais didáticos, professor, você é um excelente vendedor. Eu digo, por isso que eu sou um bom professor. Porque o bom professor, por que ele tem que ser um bom vendedor? Porque ele tem que convencer ao aluno que aquilo que ele está vendendo é importante e interessa para ele.
No momento em que ele entende isso, então você conseguiu um aliado. Então ele vai comprar a tua mercadoria, ou seja, um conhecimento, né? E tu está vendendo, né, de certa forma, um conhecimento para ele, ok? E aí, nessa habilidade, existem 4 requisitos básicos. Primeiro, as atividades preliminares. Como é? Aí você vai ter, ao chegar à sala de aula, o professor deve dar boas-vindas ao aluno, né? Deve se apresentar, dizendo o seu nome, fazendo uma rápida biografia da sua vida, não precisa detalhar, até porque o aluno não se interessa pelas suas particularidades, né? Apresentar o assunto da aula que vai ser dada, acompanhada dos seus objetivos, não é, a alcançar e da metodologia que vai ser utilizada. Dizer a bibliografia sobre o assunto, especialmente nas partes mais curiosas, mais interessantes para o aluno, caso ele sinta necessidade de aprofundar seus conhecimentos através de leituras complementares. Aí vamos entrar na atividade de sondagem. As atividades de sondagem, né, é aquela tarefa que vai levar o professor a entrar no assunto, verificar o que o aluno sabe sobre o assunto, e aí o professor pode apelar para a criatividade, né, e gerar uma automotivação do tema a partir de perguntas, figuras, gráficos, filmes, situações concretas da sala de aula, estudo de caso e etc. A revisão dos pré-requisitos. Associar, relacionar o assunto da aula com os anteriores, ou que estejam relacionados com os pré-requisitos da disciplina. Sugere-se que o professor faça apreciações sobre o assunto por meio de perguntas, citações ou exemplos, a fim de que os alunos demonstrem domínio ou interesse em revisar os conteúdos estudados. Agora iremos ver a habilidade de explorar conteúdo. Trata-se da habilidade do professor em apresentar ou discutir o conteúdo de forma lógica, gradual e contínua. É de grande importância para a aprendizagem do aluno que o conteúdo seja também consistente, atualizado e integrado às suas experiências. São atividades específicas dessa habilidade: explicar o objetivo do assunto da aula, localizar o assunto de forma histórica, estabelecer relações de conteúdo com outras áreas do saber, usar artifícios verbais